Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Agora é 8 horas e 46 minutos, nós saímos do horário de verão. Hoje é domingo, 18 de fevereiro de 2018, nós estamos no 9º dia do nosso retiro espiritual de Carnaval de Quaresma deste ano. E nós vamos para os Salmos 9, né, dar continuidade aos nossos estudos, dar continuidade à revelação aí do segredo de Davi pela Rosita. E antes de mais nada, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o coach que a gente desenvolve, tá? Que é diferente, tá bom? Do coach desenvolvido pelos master coaches por aí, né? Pelos adeptos, né, da linguagem, né, PNL, da programação neurolinguística, enfim, eu tenho um princípio, né, e por eu ser iniciada na Fraternidade Branca, eu tenho um modo de trabalhar totalmente diferente, tá? E pode até parecer semelhante, mas é diferente. Tudo bem? Então, se comparar, vocês vão perceber as diferenças. Uma das diferenças e as principais, tá? É que nós e também não adotamos, vamos dizer assim, um coaching grupo. A gente não adota um coaching grupo. Por quê? Porque a gente sabe que o mistério deve ser revelado apenas para si mesmo, tá? E sonhos, uma das principais diferenças, sonhos não devem ser revelados para ninguém, não deve ser compartilhado com ninguém. Aí a gente sabe que até algumas instituições de ensino, na ânsia de querer ajudar a pessoa, né, na formação da pessoa, né, por completo, puxa, é um ato maravilhoso, mas acabam adotando uma técnica que só lá na frente que vão ver que não é completamente eficaz. Não estou dizendo que não é eficaz, mas não é completamente eficaz. Justamente, né, esse é o nosso diferencial, tá bom? Tá? Sonhos são seus, vocês devem sim correr atrás, mas às vezes tem sonhos que é trabalho perdido. Aí você vai lá, você paga um coach, eu quero ter tal situação assim, assim, assim. Aí o coach começa a trabalhar em cima disso. É um trabalho em vão, minha gente, porque não é assim que se trabalha um ser humano. E a gente sabe que é assim que eles trabalham, porque eles aprenderam dessa forma. Eles não têm vivência suficiente, iniciação suficiente para enxergar de um outro modo. Por isso que esse trabalho meu, pioneiro, exclusivo, ele é praticamente está sendo tratado como uma pérola. Como, sabe, uma mina de ouro para os espertinhos, para os oportunistas que querem tudo pronto na mãozinha, né? Para os leitores de livros, né? Então eles querem acessar alguma coisa para colocar avante. Mas não é assim que se torna alguém ou um profissional de primeira qualidade, não. Não mesmo, tá? Existe uma coisa chamada respeito, e respeito é energia. Né? Então, só um recado aí, tá? Para os oportunistas, porque uma coisa é você dizer assim, olha, eu sou coach sim, Rosita, mas quando eu cito alguma coisa que eu aprendi com você, eu falo, olha, Rosita, coloco ali Rosita, não entro em detalhes, não faço tua propaganda, mas coloco ali Rosita, foi a Rosita que falou, aprendi com a Rosita. Eu acho que é o mínimo que se pode fazer. Mesmo às vezes, sabe, gente, tipo, eu cito muito filmes, né? Abrindo um parênteses aqui, uma dica de filme excelente, que você enxerga muito pelas entrelinhas, parabéns ao diretor, parabéns a todos que participaram desse filme, é Forrest Gump. Forrest Gump, nesse filme, ali você enxerga muito mais do que o filme está descrevendo. E eu acho que é esse mesmo intuito do filme. Descrever tudo aquilo e mais um pouco. Então, é um filme que não é para você assistir assistindo. Você tem que meditar sobre o filme, você tem que estudá-lo. Cada centímetro de milímetro daquele filme é um ensinamento, minha gente. É uma confirmação. Aquele filme pode ser até considerado ficção,
mas a gente sabe que ele imita a vida, né? Ele imita muitas vidas ali, ele demonstra muitas características, ele é um ensinamento puro. Ali ele está demonstrando a arte de viver bem, né? E é tão interessante porque, tipo assim, ele é considerado idiota, entre aspas, mas na verdade, né, ele faz tudo certinho, como um verdadeiro cristão, né? Como um verdadeiro, pegando o gancho de ontem, do que eu falei, né? Um homem para casar, né? Entre aspas, certo? Tá? Então ele pega esse gancho e é tão interessante que ele demonstra muito bem, né? Que ele não, de nada, ele de idiota ele não tinha nada, mas as pessoas que se achavam espertas é que eram, não é verdade? E ensina muita coisa, é um filme assim que eu recomendo de verdade, para meditar, para estudar cada cena, estudar tudo, porque é maravilhoso, sabe? Bom, voltando aqui ao assunto, né, gente? O coach virou modismo, tá? Todas as técnicas empregadas foram copiadas de alguma coisa ou de alguém, tá? Isso é muito triste, porque eu acho que a gente tem que respeitar o autor, se virar para descobrir quem é o autor, porque hoje em dia também é moda as pessoas escreverem no Facebook, no Instagram, no Twitter e não assinar. E aí dá a impressão que foi aquela pessoa que escreveu. Mas aí você começa a ver um monte de gente escrevendo a mesma coisa, né? Com as mesmas palavras, aí você começa a perceber que, opa, tem alguma coisa de errado aí. Aí você não sabe muito bem quem é quem, tá? Mas uma pessoa digna, uma pessoa honrada, obviamente que ela vai respeitar, né? E ela vai aprender que é interessante, é importante você colocar ali o autor. Pelo menos, se você não tiver o autor, pelo menos a fonte. Olha, tirei daquilo, tirei disso, né? Porque a partir daí você chega a um conhecimento. Então, onde é que veio aquela frase? Quem inspirou aquela frase? Isso tudo influencia, gente, no resultado final. Não basta só você usar e empregar um versículo bíblico. Não basta você usar e empregar uma frase que você achou interessante para colocar e para acrescentar. Tudo tem uma chave, tudo tem uma sequência, tudo tem uma causa. Tudo tem uma fonte, tudo tem um início. Esse início faz toda a diferença na hora de um entendimento também. Senão você pode totalmente modificar um sentido, tá? Eu já vi Master Coaches, ok? Falarem sobre o despertar da consciência. Pois é, sendo que a gente sabe que o despertar da consciência em si, o significado mesmo de verdade, ele é muito mais profundo do que mero conhecimento apenas de si. Então a palavra autoconhecimento, né, e despertar da consciência vulgarizou de um modo assustador que está fazendo com que as pessoas queiram apenas despertar para aproveitar o máximo o cercadinho em que vivem. Elas não querem avançar. Não é interessante. Elas querem realizar aquilo. O sonho da casa própria, pegando o gancho do Hélio, né? Falou assim, casa, carro, apartamento, né? Acho interessantíssimo quando ele fala isso, né? E ele fala muito bem, as pessoas estão interessadas somente nisso. Casa, carro, apartamento, veleiro, o homem dos sonhos, a mulher dos sonhos. Aí contrata alguém para chegar naquilo. Aí no meio do caminho vê que não é aquilo, mas aquele cara já ganhou o dinheiro dele, né? Aquele coach que tá pensando justamente sobre isso, ele já ganhou. Ah, mudou de opinião, mudou de sonho, beleza, vamos correr atrás. E aí? Pensem nisso, tá? Vocês que estão querendo ser coaches por aí, pensem, tá? Não se brinca com ninguém. Não se brinca com a vida de ninguém. Às vezes vocês pensam que estão querendo ajudar, vocês estão mais que atrapalhando. Então comece pela vida de vocês. Trabalhem vocês. Não queiram ser mais do que vocês podem ser no momento. Desenvolvam o ser primeiro. Tá certo? E o ser é muito mais profundo do que vocês imaginam. Ou aprenderam em escolas, ou em seminários, workshops, etc, etc, etc. Tá? Bom, Salmos 9. Hoje a gente vai ver a importância de estar em graça. Ontem a gente viu a contemplação, né? O estado de flow. Quem está no Mega Upgrade, quem é nosso consulente está no Mega Upgrade, sabe do que nós estamos falando. Nós estamos estudando o livro, nós estamos, na verdade, promovendo. Eu tenho o direito, e eu gosto, quando eu vejo um trabalho bem feito, como o da Catarina Dias, eu gosto de usar, eu comprei,
E eu tô usando como livro didático pra gente, lá no Mega Upgrade, que é uma outra programação, tá, gente? Tá além da Emo. É pra quem já é nosso consulente, de consulta expressa mini completa e já fez a consulta expressa, já fez a consulta completa e precisou do pós-consulta, de consulta completa, tá bom? Então, para estes, a gente tem uma programação um pouquinho diferente. É um pouco mais avançada, por isso está descrito Mega Upgrade, tá? Então, é a partir da assiduidade, a pessoa já está pronta a receber aquele trabalho lá, tá? Por que eu escolhi esse livro em específico? Porque está resumido tudo. Ela pesquisou, ela fez o trabalho de casa dela, vamos dizer assim, ela divulgou, tá? Tudo bem, tem muita coisa, claro, as pessoas elas gostam de puxar sardinha para elas mesmas, então, né? Infelizmente está sendo vício isso, né? É uma pena, né? Tá habitual, tá costumeiro, né? Tá quase que cultural, isso é uma pena. Porque as pessoas estão perdendo o gancho. E as coisas se perdem assim no tempo, né? Quando a pessoa quer para si e às vezes não quer repartir, vamos dizer assim, um mérito com outra pessoa, com medo de perder o foco, né? Porque, tipo, eu não tenho medo de desviar. Ah, se eu falar de Gaspareto, se eu falar de Hélio, eu não vou desviar o foco de vocês de mim para eles. Não vou, muito pelo contrário. Vocês vão aprender algumas coisas até a mais. Vocês vão entender até mais ainda do meu trabalho, tá? Então, eu acho que a gente tem que falar sobre isso. Não é vergonhoso. Eu não vou diminuir o meu brilho se eu me submeter a falar, por exemplo, tem Master Coaches que falam assim, como é que é? Missão dada, missão cumprida. Todo mundo sabe, todo mundo conhece que essa frase é daquele filme lá. Até esqueci o nome do filme, mas vocês já sabem, né? Enfim, mas custava citar? Né? Meio que num tom de brincadeira, custava citar? Não, aí às vezes dá a impressão, pra quem não conhece, pra quem não vê nada, pra quem não presta atenção, vai ficar endeusando o cara, achando que o cara é o dono da razão, é o dono daquela frase. Aquela frase quem falou foi fulano de tal. Aí muda o sentido, muda o autor, e aí a gente vai, né? O brasileiro vai indo, né, gente? Mergulhado nessa lama toda, né? Achando que tá com a bola toda. Eu não acho bacana isso, vai me desculpar, sabe? Sei lá, não acho legal. Por isso que a gente tem que falar. Nessas horas a gente tem que falar mesmo, tá bom? Porque o que a gente tá entregando pra vocês agora foi despertado por mim, tá bom? Com os anos, com o tempo, de tanto trabalho, de tanto sacrifício, de tanto suor, ok? O que me influencia, eu faço questão de falar. O que, sabe, se eu não falei é porque não me influenciou. Então eu sou bem honesta enquanto a isso, eu acho que é o mínimo que eu possa fazer, o mínimo que eu posso fazer é isso. Tudo bem? Então, pegando agora o gancho, né, gente? Falando do tema realmente, tá? Salmos 9, nesse 9º dia de Retiro Espiritual de Carnaval e de Quaresma, de 2018, continuando com o segredo de Davi, né? Então, ele nos revela a importância da gratidão. Ontem a gente viu o estado de flow que ele estava, né? Ele estava ali, puxa, consegui! Saca? Que vitória que eu tive, tô te contemplando, Deus, que maravilhoso, né? Não é The Secret isso, gente? Custava o The Secret, ou desenvolvedores do The Secret, ter falado, olha, gente, a gente aprendeu aqui com o Davi, tá? Aprenderam com quem tudo isso? Percebe? Tá? Ou então, aprenderam com os egípcios, enfim. Né? Mas fossem um pouco mais específicos e profundos. Porque aí a gente não só conheceria a lei da atração em si, mas a gente chegaria nas outras leis também muito mais rapidamente, porque logo de cara, quando eu entrei em contato com a lei da atração, eu percebi que não era só a lei da atração o diferencial, tá? Para conquistar os desejos. Isso é chamariz. E a lei do retorno? E a lei de causa e efeito? Tudo isso, gente. Tudo isso tem que haver. E aí nessa a gente explorou isso ao máximo no nosso trabalho, que é aquele ensinamento que nunca foi dado. Porque as pessoas só querem passar aquilo que vislumbra os olhos dos outros, só quer pegar a pessoa pelo sonho, pela vantagem. Qual o teu sonho? Vou te ajudar a realizar. Aí chove de gente lá. Que babaquice. Só para dizer, falei para mais de 1 milhão de pessoas. Ah, que extraordinário. E daí, né? E daí? Ganhou almas para Deus? O que você fez? Né? Faz toda a diferença, sabe, gente? Então, as pessoas têm muito que aprender ainda
Antes de sair divulgando as coisas por aí, que é para não se perder e nos comprometer nos karmas também. Se vocês não veem. Bom. Ação de graças por um grande livramento. Então, as pessoas, como eu falei, né, como eu tenho dito, durante esse retiro, as pessoas elas têm um hábito de, né, procurar Deus só quando a coisa tá fervendo, né? Procurar Deus, sanou, acabou. Esquece de Deus, esquece de rezar, esquece de se entregar, acabou a postura, já se entrega às baladas da vida, já volta a ficar torto de novo, né? Aí vem aquele sentido, vai, não peques mais, né? Jesus dizia. Tudo tem um sentido. Por que ele dizia tudo isso? O segredo de Tostines é todo esse, gente. Todo esse. Postura. Para ter e para manter um livramento. Então aqui a importância, ele não só contemplou Deus maravilhoso através da própria natureza, porque ali ele estava tendo, que estado de espírito ele estava? Ele estava em flow, ele estava em estado de graça, ele estava vislumbrando Deus, ele estava, sabe, ali se mantendo na altura, ele estava desenvolvendo aquela energia propícia à cura de qualquer câncer, de qualquer mágoa. Então ele estava se mantendo naquele estado. E depois ele continuou aqui, olha só o que ele fez. Ação de graça por um grande livramento. Salmo de Davi para o cantor mor sobre Multilabem. Já falei para vocês, vou falar isso todas as vezes. Aqui em questão é o segredo de Davi, tá? E não a gente falar sobre a história, quem é quem aqui na história, tudo bem? Tá? Isso eu deixo como lição de casa para vocês, como tarefa, tudo bem? E numa outra oportunidade a gente pode falar sobre isso também. Mas o interessante aqui é a gente divulgar a importância da postura que a gente tem que ter, através de uma disciplina constante, né? A parte de uma mentalidade, a mentalidade tem que acabar, a mentalidade de escassez tem que acabar, a mentalidade de levar vantagem, achando que tomando do outro é vantajoso, a gente vai manter ou obter, tem que acabar. Isso é escassez, isso é ficar ali no meio do cercadinho. Tem que parar com isso, tem que vibrar uma oitava acima. E para vibrar uma oitava acima é assim, ó. Davi está ensinando e a gente está divulgando como é que é feito o estudo. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Contarei todas as tuas maravilhas. Olha que sensacional. Ele está expandindo o poder de Deus sobre a terra, sobre o lugar em que ele está habitando no momento. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer, cantarei louvores ao teu nome, ó Altíssimo. Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram, e pereceram diante da tua face. Lembra, desde o primeiro, como que ele conquistou tudo isso? O que ele fez? É como se, tipo assim, um grande incêndio, é como se ele tivesse, né, se dirigido, né, ao lago, a água, pegasse num balde e jogasse em cima. Foi isso que ele fez. Ele trouxe o poder do Altíssimo para ser jogado em cima dos inimigos. A luz, as trevas. E assim ele venceu. Só que ele não só venceu. Ele quer se manter como vencedor. Então ele está ensinando. Ele está se mantendo. Ele está... nessa contemplação, ele está se mantendo. A partir daí, mais coisas vão vir para ele. E obviamente que mais inimigos vão se levantar. E aí no decorrer dos salmos, de todos os salmos, né, de todos os capítulos, a gente vai falando toda essa trajetória de vitória. Tudo bem? Porquanto os meus inimigos retrocederam e caíram e pereceram diante da tua face. Pois tu tens sustentado o meu direito e a minha causa. Tu te assentaste no tribunal julgando justamente. Olha aí quem tem causa na justiça, que é inocente, busca a Deus para ser esclarecido tudo. Que, gente, a coisa vira de um modo que vocês nem imaginam. Eu não vou ser repetitiva porque, né, tudo que eu poderia falar agora tá nesses 8 áudios anteriores aqui do retiro. Tudo é sequência, tá? Se você tá pegando só agora, verifica desde o início que você vai entender melhor esse daqui, tá? É sequência, tudo bem?
repreendeste as nações, destruíste os ímpios. Quem são os ímpios? Os impiedosos, aqueles que não têm pena, aqueles que não têm amor ao próximo. Apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Quem estava reinando naquele momento era o ímpio. E de repente começou a cair. Aí você começa a pensar assim, não dá um despertar, né? Aí começa a despertar consciência de verdade, né? No sentido absoluto da frase. Que não é só frase, é um conceito, né? Aí você percebe assim, puxa vida, né? Então quer dizer, Rosita, que nenhum Davi, entre aspas, se levantou ao ponto de colocar a energia de Deus, né? Não é isso? Colocar Brasília sobre a luz de Deus. Colocar a polícia sobre a luz de Deus. Colocar a criminalidade, o Rio de Janeiro, sobre a luz de Deus, não é isso? É mais ou menos isso. E eu já ensinei. Ao invés de ficarem se degladiando pela internet, pelos comentários, discutindo, tudo dentro do cercadinho, saiam do cercadinho e façam acontecer a coisa certa. Porque só tem cambada de anarquista metendo os pés pelas mãos, destruindo, achando que está protestando. Cambada de tonto, né? É ou não é? E depois idiota é o Forrest Gump, né? Pois é. Então vamos lá. Ó inimigo, consumam-se as assolações. Tu arrasaste as cidades e a sua memória pereceu com elas. Mas o Senhor está assentado perpetuamente, já preparou o seu tribunal para julgar. Ele mesmo julgará o mundo com justiça, julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. E em ti confiarão os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Cantai louvores ao Senhor que habita em Sião, anunciai entre os povos os seus feitos. Pois inquire do derramamento de sangue e lembra-se dele. Não se esquece do clamor dos aflitos. Tem misericórdia de mim, Senhor. Vê como me fazem sofrer aqueles que me aborrecem. Tu que me levantas das portas da morte, para que eu conte todos os teus louvores às portas da filha de Sião e me alegre na sua salvação. As nações precipitaram-se na cova que abriram, na rede que ocultaram ficou preso o seu pé. O Senhor é conhecido pelo juízo que fez. Enlaçado ficou o ímpio nos seus próprios feitos. Higayon Sela. Os ímpios serão lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Porque o necessitado não será esquecido para sempre, nem a expectação dos pobres se malogrará perpetuamente. Levanta-te, Senhor, não prevaleça o homem, sejam julgadas as nações perante a tua face. Tu os pões em medo, Senhor, para que saibam as nações que são constituídas por meros homens. Sela. Mas aí a gente volta lá no início, né? Ação de graças por um grande livramento. Puxa, Rosita, cadê o agradecimento dele, né? Ele ficou devagando, ora ele louvava, ora ele remoía o que fizeram com ele na mágoa dele. O que acontece? Sim, o que acontece? Todo aquele resíduo, porque, gente, tudo que acontece com a gente é assim, ó. Experimenta bater numa parede. Se vai bater numa parede, o barulho que vai dar é muito menos intenso do que o outro lado que vai receber. Se você mora em um apartamento, se você ficar pulando, você não vai perceber. Se você arrastar o móvel, você não vai perceber. Mas quem mora embaixo é uma bomba atômica na cabeça, pelo menos. Sabe, às vezes de uma mãe que acabou de parir uma criança, que fica muito sensível, uma senhora de idade. Experimenta receber. Quem recebe
recebe com muito maior intensidade do que quem promove. Eis a responsabilidade do que a gente fala, do que a gente diz, do que a gente promove, do que a gente manifesta. Porque tudo tem uma causa, tudo tem um efeito, tudo a gente recebe. Simples. E isso tudo serve de inimigo. Para impedimento de novas conquistas. Então, o indivíduo que quer conquistar tem que aprender com Davi. Tudo bem? Bom, ele estava ali em graça, ele começou ontem, né? Ele começou ontem contemplando. Só que aí não tem aquela coisa, você tá muito bem, daqui a pouco começa aquela lembrança, né? Vem aqui, tudo que é de ruim, todo o ranço que você recebeu, por mais que você tenha sido vitorioso naquele momento, ainda tem fluidos, ainda tem restos, resíduos mesmo de energia negativa, aquela coisa que você precisa superar, e superar não é botar uma pedra em cima. Ah, vamos esquecer passado, passado pra ti que fez, e pra quem recebeu? Haha, pois é, né? Tá certo? Então, qual é o esqueminha aqui? Qual é o segredinho? Aí que entra o segredinho, né? Conforme ele agradece, vem as lembranças. E aí ele começa a colocar o quê? O que ele faz? Ele projeta, né? Ele coloca o inimigo sobre a luz do Senhor dele. Ele meio que amaldiçoa, né? Ele meio que transfere, é a forma dele transferir. O Deus dele amaldiçoar. Mas a gente não precisa amaldiçoar. A gente pode apenas conduzir. Não é isso? Nessa que ele tá cheio também de rancor, né? Às vezes o inimigo nos envenena, a gente fica com um pouquinho daquele veneninho também, né? E aí conforme a gente desabafa, vem aquele veneninho, né, também, né? Vem aquele ranço, vem aquela energia horrorosa, né? Da pessoa contando. Então, ele estava contando. Aquilo, isso tudo, mais tarde vocês vão ver, por isso que ele caiu lá na frente, tá? Isso tudo, esse ranço todo, desgovernado, porque tipo, né, que eles fiquem debaixo do pé, e papapá, tudo bem que era o modo dele, né, enfervecer a oração e fazer acontecer a coisa toda. Mas ele poderia, Senhor, puxa vida, coloca a luz da tua verdade sobre eles. Desculpem, que eles aceitem a ti, que eles vejam a verdade, abra o conceito da mente deles, e pai, entendeu, gente? A gente tem que tomar cuidado. Aí é o segredinho da Rosita, né? Que vai além, a gente tem que aprender com os erros também de cada profeta, porque todos eles erraram. Todos eles erraram. Nenhum foi totalmente correto, só que todos tinham o dever de compartilhar esses segredos com a gente. Só descrevendo o segredo ficaria pra gente, seria tarefa nossa de descobrir. Quem descobriu, ficou caladinho, não dividiu com ninguém. Tudo isso vai mudar, né, minha gente? Depois desse retiro espiritual, depois desse trabalho da Rosita, tudo isso tá com os dias contados para mudar. Tá? Então, vocês percebem que realmente tem, né? Ele devaga, ele faz uma espécie de monólogo. Se alguém fizer um dia um teatro sobre os salmos, se a pessoa interpretar direitinho, e se fizer direitinho mesmo, dá para visualizar. Ele olha para o céu, depois olha para o chão e começa a falar com os inimigos, né? Começa a mandar os inimigos. Aí depois olha para o céu de novo, ó Senhor, ele louva, do mesmo modo que ele louva no versículo, ele já fala com os inimigos de outro, sabe? Ele fica meio que lá, meio cá, meio bipolar, né? Meio parecendo bipolar, mas não, gente, ele estava fazendo um trabalho interno dele. Isso é o trabalho interno, certo? Tá? E automaticamente ele estava reformando o interior dele, o caráter dele também, né? Porque, na verdade, se escrevesse e não lesse, o inimigo pegava. Ok? Eu tenho pra mim que faltou uma reforminha íntima um pouquinho aí. Mas, como a ser humano tridimensão, ainda falta alguma coisa. Então a gente vai ver mais pra frente toda essa certeza aí, tá certo? Tá? Bom, eu espero ter sido muito clara.
no sentido de passar esse segredo aí de Davi, tá? No que se refere a todo o conteúdo já dito, desde o primeiro dia de retiro, desde o primeiro salmo, até agora, o 9º salmo. Então, a importância de se manter em estado de flow, né? A importância de se manter em estado de graça, não é? E a partir daí, vigiar qualquer coisa que se levantar, ou através de mágoa, ou através de pensamento negativo. Projeta a luz de Deus. Ó, Deus é isso. Ó, Deus é aquilo. A cada vez que ele louvava, alguma coisa dentro dele se levantava. Algum ranço, alguma mágoa, algum rancor, alguma lembrança, o medo, a dúvida. Então, tudo isso ele projetava para Deus. Quando ele falava, ó Deus, ele se apresentava. Ele admirando Deus, ele estava ficando em confiança. Então tudo isso, gente, é despertar da consciência também. Só que o despertar da consciência verdadeiramente dito, ele é muito maior do que se imagina. Ele está muito além do despertar aqui. Tudo bem? Muito além. Tá bom? E é isso, eu vou deixar vocês com um forte abraço. Fiquem ligados na luz e até amanhã, com certeza Deus quer. Tchau, tchau.